Olá, boa tarde. Você acompanha agora o primeiro debate público sobre a proibição dos postos de combustíveis a abastecerem os veículos após ser acionada a trava de segurança da bomba de abastecimento. O debate será conduzido pelo vereador Pedro Tourinho. Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o vereador Pedro Tourinho, aqui dessa casa. É um prazer recebê-los aqui para que a gente possa fazer esse debate público. Esse debate público é parte do processo de tramitação do projeto de lei número 280 de 2014, que é um projeto de lei de minha autoria, claro, na verdade, de autoria de movimentos e organizações que defendem a saúde do trabalhador e que defendem a categoria dos frentistas, mas que, por intermédio do nosso mandato, foi apresentado aqui nessa casa, e que trata da determinação de que as bombas de combustível, quando do abastecimento dos veículos, só poderão ser utilizadas até a hora do automático, do desligamento automático, de modo a diminuir a exposição dos frentistas, dos trabalhadores dos postos de gasolina, ao benzeno, que é uma substância reconhecidamente muito tóxica e que a gente já tem suficiente evidência de que o benzeno tem causado importantes sequelas à saúde desses trabalhadores. Então, sendo uma substância altamente tóxica, a gente considerou essa iniciativa, essa proposta de transformar essa questão em legislação uma questão pertinente e, dessa forma, o projeto vem tramitando aqui nessa casa já, e já a gente espera que ele esteja pronto para ser votado. Eu quero compor aqui a mesa convidando algumas das pessoas que, de alguma maneira, estão inseridas nessa luta, estão organizadas para a proteção da saúde dos frentistas e para a garantia de que isso vai se dar na forma de lei. Quero convidar, primeiramente, o deputado estadual Marcos Martins, cuja presença aqui honra muito essa casa. Quero pedir para ele sentar aqui ao meu lado. O deputado Marcos Martins é deputado pelo PT de São Paulo e tem um projeto de lei que construímos em parceria, que trata exatamente da mesma questão, mas que se propõe a incidir em âmbito estadual. Quero convidar também a Thelma Maria Cárdia, que é secretária da Mulher da Federação Nacional dos Frentistas. Quero chamar o Emílio Martins, que é vice-presidente da RECAP. Quero convidar o Raimundo Nonato de Souza, vice-presidente do Sindicato dos Frentistas de Campinas. Quero ainda chamar o nosso grande amigo Biro, que foi quem, inclusive, nos procurou nesse processo e quem acho que é um dos responsáveis aí aqui em Campinas por essa construção. O Biro é diretor da Federação Estadual dos Frentistas. Por fim, quero convidar a Arline Arcuri, que é assistente da diretoria da Fundacentro, e que vai fazer uma fala aqui para nós, um pouco mais técnica, sobre os efeitos do benzeno. Quero ainda mencionar e agradecer muito a presença do Paulo José Nobre, que é secretário-geral da CTB de São Paulo. Antes de dar prosseguimento, eu quero também agradecer a presença do José Barbosa, que é a liderança da região do Campo Belo. Quero agradecer a presença do Caio Augusto, que é gerente executivo do RECAP. Quero agradecer aqui a presença e o trabalho do Antônio Vieira Pires, que é assessor do deputado estadual Marcos Martins e que foi quem fez essa ponte conosco na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e do Juliano Ribeiro, da nossa assessoria, que tem trabalhado essa ponte também junto aos colegas
do sindicato, assim como o da Beth, né, agora aposentada da Fundacentro, que nessa luta do benzeno foi quem nos procurou também, junto com o Biro, e em grande parte é responsável por essa iniciativa. Bem, antes de eu passar aqui a palavra aos nossos convidados, eu quero só descrever brevemente um pouco do nosso entendimento a respeito dessa questão. Não sei se é do conhecimento de todos aqui, eu sou médico, sou especialista em medicina preventiva e social, sou médico sanitarista. Então, quando eu fui procurado com uma demanda que tratava de uma medida que tinha como consequência a proteção da saúde de forma coletiva de toda uma categoria de trabalhadores e quando, nesse processo, eu tomei conhecimento com mais clareza do tamanho da gravidade, do nível de exposição ao qual os frentistas em todo o país estão submetidos, quando a gente pensa no benzeno, eu considerei esse projeto um projeto que eu gostaria que fosse emblemático do sentido e do propósito do nosso mandato, na verdade, né? A gente sabe que, muitas vezes, o trabalho ele é verdadeiramente a causa de muitos processos de adoecimento. Se a gente para pensar, né, o sujeito ele tem 24 horas para viver num dia, ele dorme, se ele tiver sorte, 8 horas, ele passa algumas horas em deslocamento, frequentemente, inclusive, já no deslocamento para o trabalho, vai ter também, algumas vezes, 3, 4 horas para passar com a família, nas refeições, nos momentos mais pessoais, e vai gastar outras 8 horas, pelo menos, do seu dia no trabalho. Quer dizer, se você parar para pensar com cuidado, o trabalho é a atividade, vamos dizer, a função na qual os indivíduos gastam a maior parte do seu tempo desperto, do seu tempo ativo, e, sendo assim, é evidente que o trabalho vai ser, a priori já, o contexto onde as pessoas têm maior chance de adoecer. Para além disso, a gente tem uma situação de trabalho, em particular no nosso país, em que a gente vivencia situações de precarização, vários postos de trabalho que submetem os trabalhadores a condições extremamente insalubres, né? A gente, quando vai discutir saúde do trabalhador, muitas vezes a gente chega à conclusão, inclusive, que certos postos de trabalho deveriam deixar de existir como única medida possível para efetivamente prevenir o adoecimento relacionado ao trabalho. É claro que muitas vezes esses postos de trabalho são postos que têm um papel importante numa cadeia produtiva, na geração, na produção de bens, de produtos e na constituição dos lucros e dos resultados das empresas. Então, o que a gente acaba vendo muitas vezes é uma verdadeira queda de braço entre os interesses da saúde do trabalhador, os interesses dos trabalhadores e os interesses das empresas ou de setores sociais que enxergam que, às vezes, a gente tem problemas que são males necessários ou inevitáveis para que o processo produtivo possa acontecer. Quando a gente se vê no meio dessa queda de braço, é claro que a gente tem que escolher lado, porque a saúde e o direito à vida, no nosso entender, eles têm precedência sobre qualquer outra função, qualquer outro objeto que a gente possa pensar de interesse na vida pública, na vida das pessoas. Então, quando a vida das pessoas está em risco, quando o bem-estar das pessoas está em risco, a gente não tem dúvida. Nosso mandato vai estar sempre do lado do trabalhador, buscando garantir que as condições de trabalho vão ser adequadas, vão ser protetoras ou não vão provocar adoecimento aos trabalhadores. Então, o benzeno, né, acho que a doutora Arline vai falar um bocado sobre isso, mas o benzeno é uma substância que eu pude estudar um pouco, e até durante a minha residência, ela está associada a uma série de malefícios à saúde. Ela é absorvida ela é muito facilmente absorvida pelo corpo, na respiração especialmente, mas também pela pele. E ela tem como consequência, de médio e longo prazo, alguns problemas que a gente, às vezes, não para pensar na gravidade. Por exemplo, a questão da leucemia, que a gente vê com muita frequência
em trabalhadores que são expostos ao benzeno muito tempo, né? Às vezes, quando a gente fala sobre isso com as pessoas, você fala, um pouco de intoxicação, mas aí quando a gente explica para as pessoas que estão expostas ao benzeno podem ter câncer, aí todo mundo começa a entender a gravidade do que é que nós estamos falando, né? A leucemia é uma doença, notoriamente uma doença grave, e a gente não deseja ser conivente ou leniente com qualquer situação que possa provocar isso num trabalhador. Isso para citar uma das mais drásticas das sequelas do benzeno. Eu não vou falar muito disso aqui para não adiantar a fala da doutora. Então, a nossa avaliação é de que essa luta contra o benzeno, ela tem que ser uma luta travada com muito empenho, né? Eu, quando fui procurado pela Beth e pelo Biro, para a gente pensar um projeto que tivesse um caráter municipal, mas também um caráter estadual, que era o objetivo também desde o começo, imediatamente eu pensei no deputado estadual Marcos Martins, porque o deputado estadual Marcos Martins é um deputado que tem uma história de atuação parlamentar que trata exatamente, em grande parte da sua atuação, da proteção à saúde de trabalhadores e de brasileiros. Uma das iniciativas mais conhecidas e reconhecidas do deputado estadual Marcos Martins é uma luta que ele travou por muitos e muitos anos, felizmente uma luta que, em grande parte, foi vitoriosa, né? Embora a gente ainda tenha algumas etapas importantes para superar dessa disputa, contra a questão do amianto. O deputado foi um dos guerreiros que lutou pela proibição, pelo banimento do amianto no estado de São Paulo. O amianto, para quem não sabe, é uma substância, uma molécula que a gente tem aí na natureza, que era utilizada para uma série de utensílios, né, telhas, caixas d'água, e que está associada também a um tipo de câncer, né, que é o mesotelioma, que a gente tem no pulmão, pode ter no peritônio, e que tem um impacto importante sobre a vida de muitos milhões de brasileiros. Na verdade, a gente sabe que é uma substância que, uma vez exposto, você está permanentemente sob risco aumentado de desenvolver o mesotelioma, e é um tipo de câncer agressivo, grave, e então, assim como eu me referi aos postos de trabalho, na questão do amianto não havia opção. A única opção viável, aceitável, no que diz respeito ao trato com o amianto, era bani-lo e substituí-lo naquilo que ele seria utilizado por outras substâncias, fossem elas mais caras, fossem elas de mais difícil processamento, mas não existia possibilidade de se mediar uma solução com o amianto que não fosse o seu banimento, né? Então, o deputado, com essa bagagem, com esse acúmulo, essa contribuição para a história do nosso Estado, me pareceu a figura mais adequada para construir essa iniciativa em São Paulo, no Estado de São Paulo. E aí foi com essa parceria, então, que a gente desenvolveu um projeto junto, o deputado apresentou ele na Assembleia Legislativa, e nós tivemos agora, no mês passado, uma audiência pública também na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que contou com mais de uma centena de representantes de frentistas, entidades, sindicatos de diversas regiões do Estado, para justamente tratar da mesma iniciativa, a determinação de que as bombas sejam utilizadas só até o momento do destravamento automático, que isso é uma medida que vai diminuir sensivelmente a exposição do frentista. Eu não sei se a gente conseguiu colocar aqui para passar uma cenazinha da audiência pública que a gente fez lá, né, que o deputado fez lá. Eu acho que conseguiu? 4 minutos. Conseguiu 4 minutinhos. Eu vou então passar brevemente a palavra para o deputado fazer uma saudação. Em seguida eu vou passar uma cena dessa audiência e aí a gente dá sequência para a mesa. Tudo bem? Vamos lá então. Quero cumprimentar Pedro, nosso companheiro, vereador, que já tem uma preocupação com a saúde pública, até pela sua profissão. Quero cumprimentar o Biro, da Federação, a Thelma Maria, da Federação também, o Raimundo Nonato, que é frentista, a Arline, da Funda Centro, o Emílio, da Recap, e vocês que estão aqui. Porque quando comparecem, principalmente trabalhadores, os parentes ou familiares, é porque sentem mais próximo na pele
as várias consequências. Uma coisa que não interessa para ninguém. Não interessa pelo Pranato, o patrão, e não interessa também para quem criou, quem traz esse petróleo, no caso aqui, que contamine as pessoas. Então, nós temos que levar em conta que as pessoas devam trabalhar, mas sem se contaminar, principalmente se um produto é perigoso, cancerígeno. Mas não é apenas, vocês estão na frente, né, nesta luta, mas nós temos aí, eu pedi à Arline, algumas empresas que também utilizam benzeno. Eu vou pedir licença para dar rapidamente aqui, lembrar, para ver que tem mais empresas que precisam ter uma preocupação com isso que os frentistas estão sofrendo já, mas que provavelmente outras empresas, outros segmentos de trabalho também vão surgir. Plataformas e refinarias, petroquímicas de primeira geração e de segunda geração, armazenadoras, distribuidoras e transportadoras de benzeno. Produtos que contenham 1% ou mais de benzenos, combustíveis que recebem gasolina tipo A, siderurgias integradas que tenham como produto de gás de coqueira, depois a técnica vai poder esclarecer melhor isso aí, empresas que contenham subprodutos com 1% ou mais de benzeno. Então, existe um conjunto de outros lugares que o benzeno é utilizado e que provavelmente as pessoas não têm conhecimento disso. Agora, imaginem vocês a população, que nós precisamos fazer com que a população tenha conhecimento de produtos perigosos, cancerígenos, produtos nocivos à saúde pública. A população precisa se conhecer para, juntamente com a sociedade, com os movimentos de saúde, com os sindicatos, procurar evitar que ocorram essas doenças que podem ser evitadas. Então, é uma luta grande, longa, provavelmente mundial, e que nós precisamos, em comparar também, se existe a tecnologia, nós avançamos também, precisamos avançar também nas conquistas e nos direitos dos trabalhadores, direitos da população, com relação à saúde pública e aos problemas de doenças profissionais e produtos que a gente, direto ou indiretamente, acaba atingindo. Então, fiz questão de vir aqui e saber que o nosso projeto já está lá tramitando pelas câmaras municipais, câmaras da Assembleia, e que passa pelo menos por 3, antes de ir para plenário. Então, nós estamos priorizando esse projeto para que vire lei, e cumprimentar também o Pedro, que já tem já lei aprovada, né, Lei? Não, em tramitação. Projeto também. Então, projeto também, com o mesmo objetivo, mas abendindo aqui apenas o município de Campinas. É o 280, né? De 2014. E o nosso, que é de 247, de 2015. Então, com isso, eu quero agradecer muito as palavras e pedir que cada um, além de se interessar por esse produto, também ajude a informar outros. Os sindicatos, provavelmente, as entidades, todos, que puderem produzir materiais com relação a isso, para que a gente possa já ir atingindo outras pessoas, que normalmente é uma luta longa e atinge muita gente e de interesse coletivo. Um grande abraço, muito obrigado por mim.
Bem, então agora a gente vai passar um breve videozinho mostrando a audiência pública que foi feita lá na Lesp. Benzeno é uma substância química transparente, altamente tóxica, que se transforma em gás facilmente. É inflamável, explosivo e cancerígeno. É encontrado no petróleo, na gasolina, no querosene, no óleo lubrificante, no asfalto, na queima de carvão mineral e em solventes. Por isso, o deputado Marcos Martins protocolou na Assembleia Legislativa projeto de lei que proíbe a prática do abastecimento além do limite automático nas bombas dos postos de combustíveis de todo o Estado. Essa audiência é justamente para preservar a população, não apenas os trabalhadores, mas também o usuário, quando abastece as bombas de gasolina, álcool, que não se parem do automático, termine no automático para se evitar o cheiro, inalação, etc. Característica do deputado Marcos Martins, né, de trabalhar nessa área da saúde. Agora, mais uma iniciativa dele, preocupado com a saúde do trabalhador, que é a questão do benzeno, que é uma coisa muito séria. E a lei dele quer limitar, né, a questão do abastecimento dos veículos. Quando a pessoa vai abastecer o veículo, tem lá um ponto que a bomba para automaticamente. Então, o que ele quer fazer? Ele quer proibir que passe daquilo, que é justamente a partir daquele momento quando prejudica a saúde, principalmente dos frentistas, né? Que é quando vem o gás e o cara respira aquilo. Campanhas vêm sendo feitas através da Secretaria Estadual da Saúde para conscientizar a população sobre os danos causados pela inalação do benzeno. Nós temos um programa de saúde do trabalhador em postos de combustíveis, abrangendo a todos os riscos. Mas nós estamos fazendo campanhas e iniciamos por essa que é bem específica, que é o frentista não ficar ao lado do tanque de gasolina durante o processo de abastecimento. O Sindicato dos Frentistas de Guarulhos e região é a favor da criação de uma lei que, pelo menos, minimize a exposição ao produto, proibindo o abastecimento além do limite automático das bombas. Conscientizar o trabalhador, conscientizar os donos de postos que realmente a gente precisa ter esse bico automático. Porque eles vão abastecer e o consumidor fala, coloca tanto. Então nós temos que conscientizar ele. Aí balança bem o carro e aquela hora ali a inalação, ela é terrível. Ela é terrível para os nossos trabalhadores, para os nossos consumidores, enfim, perde toda uma sociedade. Acho que é isso, né? Bem, muito bem. Então, aí foi uma pequena parte do que foi a nossa audiência, que aconteceu mês passado. Quero, antes de passar, então, para a doutora Arline, agradecer também a presença da Dorceni de Souza, diretora do Sindicato das Domésticas de Campinas e região. Muito obrigado por estar aqui, solidária na luta dos trabalhadores. Vou, então, passar para a doutora Arline Arcuri, que é assistente da diretoria da Fundacentro, para que ela possa fazer a sua apresentação a respeito da questão do benzeno. A senhora precisa de um microfone móvel ou vai fazer um microfone sem fio? O microfone sem fio é melhor, né? Eu passo, porque aí ficou com a minha velocidade. Acho que podia colocar esse aqui, né? Isso. Fica de pé mesmo. Bom, boa tarde a todos e a todas. Novamente, muito obrigado pelo convite. Eu já estou nessa briga em relação à proteção dos trabalhadores ao benzeno desde que eu entrei na Fundacentro, há 28 anos. E, especialmente, há 20 anos, nós fizemos um acordo nacional para discutir a questão da exposição dos trabalhadores ao benzeno. E, nesse acordo, no primeiro momento, não foi contemplado a exposição dos trabalhadores frentistas por conta da dispersão da problemática da exposição dos frentistas, e agora esse assunto, felizmente, é retomado, e a gente espera que seja bem sucedido na questão da proteção da saúde dos trabalhadores frentistas. Bom, quem que é o benzeno, né? O benzeno é um produto que tem uma toxicidade reconhecida desde o século XIX. E, por incrível que pareça, ainda tem gente morrendo por causa do benzeno. Então, através desse trabalho, já se detectou que o benzeno é um produto cancerígeno. No Brasil, desde 1932,
já foi criada uma primeira legislação. A legislação era voltada à proteção das mulheres em relação à exposição ao benzeno, uma legislação dessas que não pegou, mas, enfim, faz parte da história. E daí, depois dessas eleições, aconteceu muita coisa que a gente precisaria quase dar uma palestra só para falar da história do benzeno no Brasil, envolvendo os petroleiros, os químicos, os metalúrgicos, por conta da benzeno presente nas coquerias e nas siderúrgicas. Uma pergunta que a gente sempre responde, né, toda vez que a gente dá um curso ou dá uma palestra sobre benzeno, é por que benzeno? Por que benzeno? Existem mais de 70 milhões de substâncias químicas registradas hoje no CAS, no Chemical Abstract Service. 300 mil já são comercializadas, que dão origem a outros 90 milhões de misturas que a gente está exposto. Há muito pouco se conhece da toxicidade desse monstruoso número de substâncias químicas. Então, por que benzeno, né? Que deu origem, qual a importância desse produto econômico para que a gente tenha uma comissão nacional voltada para isso e que hoje, tanto o município aqui de Campinas como o Estado, está se preocupando com uma legislação específica em relação ao benzeno. Bom, o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em 2013, ele fez uma publicação, que o link está aqui embaixo, mostrando o panorama dos produtos químicos no mundo. E, nesse panorama, a gente consegue encontrar o benzeno como a 5ª substância química mais produzida no mundo. Mas por que é isso, né? Por que o benzeno tem essa importância? Esse desenho ele tem justamente o objetivo de mostrar a importância econômica do benzeno. Ninguém compra benzeno na esquina, porque é proibido vender, a não ser laboratório de análise química, alguma coisa assim, porque não é um produto que chega diretamente ao consumidor final, a não ser através da gasolina hoje e alguma contaminação em solvente. Mas ele é, para a indústria química, um produto altamente importante, economicamente falando. Se a gente for acompanhar cada uma daquelas linhas, nós vamos ver que nosso espaço aqui, nós estamos cheios de produtos derivados do benzeno. A espuma da cadeira, a poliuretana, o nylon da roupa, o poliéster, o detergente, a borracha sintética, vários tipos de polímeros, enfim. De certa forma, o certo conforto que os produtos químicos dão para o nosso dia a dia, eles são derivados do benzeno. Então, infelizmente, a gente não pode ter para o benzeno o mesmo tratamento que a gente tem para o amianto. O amianto tem substituto para tudo. O benzeno, infelizmente, pelo menos por enquanto, não consegue ser substituído para produzir todos aqueles produtos do final desse desenho aqui, né, que são os produtos que chegam ao consumidor final. Por isso que ele é a 5ª substância química mais produzida no mundo. O que é, afinal, esse produto, né? Ele é produto, aí é uma definição do que é o benzeno. É um hidrocarboneto, porque é um produto químico formado de hidrogênio e carbono. Então, por isso o nome, hidrocarboneto. Ele é líquido, tem um odor característico. O perfume, eu já cheirei benzeno, infelizmente, né? Então, eu sei que ele tem um aroma agradável, por isso que ele é chamado aromático, e toda a família dele ganhou esse apelido de aromático. Tudo que é derivado do benzeno e que tem a estrutura do benzeno é chamado de aromático. Volátil, incolor, inflamável, explosivo, enfim, tem todas essas características aí. A estrutura química dele é essa, né? É um hexágono, que tem um átomo de carbono em cada ponta, ligado ao hidrogênio, e tem, simplificadamente, a gente representa o benzeno através de um hexágono com uma bolinha no meio, que essa bolinha representa a nuvem eletrônica responsável pelas ligações químicas do carbono e hidrogênio. Tem algumas características do benzeno que eu gostaria de chamar a atenção, que são essas daqui, principalmente por conta dos frentistas. O benzeno ele é mais pesado do que o ar. Então, o que significa isso? Quando você está abastecendo o automóvel, aquele vapor do benzeno que sai, ele fica na região que os trabalhadores ficam andando. Ele não vai embora, a não ser que tenha uma ventania. Ou o dia for muito quente, então ele evapora mais facilmente. Mas, numa temperatura normal, ele fica nas partes mais baixas, né? Ainda mais quando o frentista vai ver se encheu até
o fim, né, depois do automático, ele abaixa mais ainda para ouvir se o tanque encheu, ele se expõe mais ainda, porque o benzeno é mais pesado do que o ar. Por outro lado, ele é 2,77 vezes mais pesado do que o ar. Tá certo? Então, isso é uma informação importante do ponto de vista da importância de se evitar a exposição. O benzeno, os químicos consideram a molécula do benzeno como ela sendo não polar. E daí, né? O que significa isso? As ligações químicas são sempre feitas através de um par de elétrons que são pedacinhos de átomo que têm carga negativa. Só que o carbono e o hidrogênio da ligação do benzeno, eles disputam esse elétron do mesmo jeito. Então, a carga negativa fica dividida entre os dois átomos, o núcleo do átomo é positivo, e, com isso, não existe uma tendência de acumular carga negativa de um lado do que do outro. Bom, e daí? Né? Por que eu estou falando isso em relação à fala de agora? Porque o fato do benzeno ser não polar significa que ele dissolve gordura, que gordura também, quimicamente falando, é uma molécula quase toda não polar. E os químicos têm uma regrinha que fala assim, semelhante dissolve semelhante. Então, pelo fato da molécula do benzeno ter essa característica, é que o benzeno se acumula no nosso corpo nas partes gordurosas. Na nossa medula óssea, nós temos no nosso cérebro uma camada de gordura que protege o cérebro de entrar qualquer coisa dentro do cérebro, mas entram os solventes e entra o benzeno, porque o cérebro tem essa gordura, o benzeno vai lá e se dissolve na gordura. Então, essa característica do benzeno é importante chamar a atenção, porque ele é uma das principais responsáveis pela toxicidade desse produto químico. Ele pode entrar no corpo da gente ou pela respiração, ou pela pele, porque a pele também tem uma camada gordurosa, ou então de forma digestiva. São as principais formas com que o benzeno pode entrar no nosso corpo. E o que ele pode provocar? Numa intoxicação aguda, isto é, quando a pessoa se submete a uma concentração elevada de benzeno, ele provoca um efeito muito parecido, na verdade, com quase todos os outros solventes. Thinner, esse que tem solvente que tem na cola, que tem no verniz, que tem no removedor, na gasolina, que são justamente tonturas, dor de cabeça, enjoo, fadiga, porque são ações tóxicas no sistema nervoso central, chegando até numa intoxicação numa concentração muito alta, podendo levar a óbito. Né? Então, isso raramente hoje acontece no Brasil, felizmente, chegar a óbito por conta da concentração ao benzeno, mas esses sintomas todos não são tão raros, e a gente já ouviu queixa, inclusive, de frentistas com esses sintomas. Aí, do frentista, esses sintomas não são nem só por causa do benzeno. Né? A gasolina tem uma montanha de outros produtos químicos também que dão essas características. Né? E na intoxicação crônica, a principal característica do benzeno é diminuir a quantidade de células do sangue, né? Até a ocorrência de uma leucemia, que é um câncer do sangue, ou uma aplasia de medula, ou chamada anemia plástica, quando a pessoa para de produzir sangue. Então, são características, são possibilidades muito drásticas, né? Devido à intoxicação possível ao benzeno. O NIOSH, que é a agência americana que tem a função parecida com a da Fundacentro, que é de saúde e segurança, de estudar questões de saúde e segurança dos trabalhadores, 1000 vezes maior, mas, enfim, ela determina que acima de 500 partes por milhão no ar do benzeno, o trabalhador a pessoa, não é o trabalhador, já fica com risco imediatamente à saúde e à vida. Então, concentrações acima desse valor são muito altas e devem ser evitadas. E numa exposição crônica, né, uma exposição a concentração mais baixa, porém a longo prazo. Aí o benzeno pode provocar alteração na medula óssea, no sangue, nos cromossomos, no sistema imunológico, pode provocar vários tipos de cânceres, pode provocar danos no sistema nervoso central, irritação na pele, nos olhos. Então, isso é uma coisa que o benzeno provoca, uma exposição mais crônica, sendo que a mudança do sangue é uma das mais características. Qualquer mudança numa das células do sangue pode ser devido ao benzeno.
Uma das primeiras alterações do sangue que se percebe com intoxicação ao benzeno é a leucopenia. Isso é, o trabalhador, a pessoa, não só o trabalhador, todo mundo, todos nós estamos sujeitos a essa intoxicação, significa que a pessoa começa a ter uma diminuição da concentração de células brancas no sangue. Só que células brancas não são de um tipo só, são várias. Então, por conta disso, o benzeno pode provocar várias alterações no neutrófilo, nos eosinófilos, nos monócitos, enfim. Então, esse aqui é um panorama de quantos tipos de alteração nós podemos ter no sangue, na célula branca, devido ao benzeno. E podemos ter o contrário, em vez de diminuir, aumentar. Então, nós podemos ter uma leucocitose, que é um aumento das células brancas. Podemos também ter uma alteração na plaqueta. A plaqueta é uma célula do sangue responsável pela coagulação. Quando a gente se corta, as plaquetas formam uma redinha, né? Eu sou química, não sei falar os termos mais médicos e mais científicos, mas, enfim, forma uma redinha que evita a continuação da coagulação do sangramento. O benzeno também afeta essas células. Ela pode provocar alteração das células vermelhas, pode provocar hipossegmentação, esses pontilados basófilos, que, às vezes, quando a gente faz exame de sangue, aparece no exame. Macroplaquetas, aí a plasia de medula, quando a pessoa para de produzir sangue, praticamente, diminui tudo, e vários tipos de leucemia. A leucemia mais comum, mais relacionada com benzeno, é a leucemia mieloide aguda, mas também todas as outras leucemias podem ter relação com o benzeno. Então, isso é muito característico. Existe uma quantidade muito grande de estudos no mundo relacionando a leucemia e a exposição ao benzeno. Isso é importante deixar claro, não há limite seguro de exposição ao benzeno. Não existe uma concentração no ar que você vai dizer que você está exposto, que você não vai garantidamente desenvolver uma doença. É claro que desenvolver uma doença depende de uma série de fatores. Depende da pessoa, depende da genética, depende da alimentação, depende de uma série de coisas, né? Mas, como nós usamos tubo de ensaio para saber se nós somos pessoas resistentes ou não à exposição a benzeno, o recomendado é que todos não se exponham, ou então se exponham ao mínimo possível de benzeno. Então, apesar de não ter nível seguro, quanto mais benzeno tiver no ar, mais de desenvolver uma doença. Outros tipos de câncer que o benzeno pode provocar. Câncer no sistema linfático, isso tem cada vez mais estudo mostrando esses tipos de cânceres. Câncer de mama em mulheres, né? Recentemente, uma colega da DRT orientou uma tese, né, de câncer em mulheres no Brasil, relacionados com a exposição ao benzeno. Câncer de mama em homens, né? Homens têm 5% só dos cânceres de mama são em homens, mas também já tem relação de câncer com benzeno, né? Eu esqueci de colocar aqui uma outra coisa importante, que a gente tem cada vez mais encontrado informações, de crianças com leucemia que moram no entorno de postos de gasolina. Tem cada vez mais trabalho que a gente tem encontrado determinando essa relação de crianças que já nascem muito pequenas, com leucemia, que moram no entorno de postos de gasolina. Bom, de onde vem esse benzeno, né? O benzeno ele é produzido basicamente nessas duas linhas de produção. Ou ele vem do petróleo, ou ele vem do carvão mineral. Por que vem do carvão mineral? O carvão mineral é usado na siderúrgica para produzir aço, né? Mas, nesse processo, para produzir aço, você precisa de carvão para retirar o oxigênio do minério de ferro que vem da natureza. Na natureza não tem ferro metálico, tem óxido de ferro. Então, você precisa de carvão para retirar o oxigênio. O carvão mineral é a fonte principal desse carvão, mas só que ele é muito sujo, da forma como ele vem da natureza, ele precisa ser coqueificado, e aí, nesse processo, libera um gás de coqueria que tem benzeno. Ou então, aquele outro ramo que vem do petróleo, né? Que vem do petróleo, aí vai para a indústria, para a refinaria, da refinaria saem as naftas petroquímicas, ela vai para a indústria petroquímica, a petroquímica produz benzeno 100%, e aí vai para a indústria química de transformação. Aí dá todos aqueles produtos que a gente viu. O benzeno, ninguém coloca benzeno na gasolina. Já tem benzeno no petróleo, né?
O que acontece na gasolina é que ela concentra o benzeno que já veio do petróleo. O petróleo brasileiro pode ter de 0,03% a 0,7% de benzeno, principalmente o petróleo do pré-sal, que é um petróleo bem mais leve do que o petróleo grosso, que a gente, às vezes, tem algumas pessoas que já tiveram contato com o petróleo, viram um líquido grosso, viscoso, né? O Brasil tem algumas poços de petróleo que o petróleo é muito líquido. É o caso do petróleo que tem no meio da floresta amazônica, lá em Urucu, e é o caso também do petróleo que vem do pré-sal. Então, esse benzeno já está no petróleo, né? Então, o que acontece? O petróleo vai para a refinaria, no primeiro momento, ele é submetido a um aquecimento numa torre, daquele jeito lá. Nessa torre, conforme a altura da torre, você tira produtos diferentes. Então, lá no topo, você tira o gás, liquefeito de petróleo, que é o gás que a gente usa em casa, e na parte de baixo começa a aparecer as naftas, onde que se concentra o benzeno. Justamente porque aquela faixa é uma faixa de ponto de ebulição que contém justamente 80 graus, que é o ponto de ebulição do benzeno. Os produtos mais pesados, óleo combustível, óleo lubrificante, até o óleo diesel, não deveriam conter benzeno, porque ele já evaporou na coluna e ele fica concentrado lá na nafta. Só se tem produto se for alguma contaminação ou alguma coisa mal feita, né? Então, onde que a gente encontra o benzeno? Encontra desde a extração do petróleo, esses poços de petróleo que têm um petróleo muito leve, na plataforma já é retirada o vapor. Ele é condensado, esses vapores mais leves. Então, já na plataforma, você tem uma corrente com quantidade significativa de benzeno. Aí, depois, ele é transportado por vários tipos, por duto, por caminhão, por navio. Ele é armazenado. Aí, depois, vai para as refinarias. Nas refinarias, ele é concentrado nas naftas. As naftas vão para a petroquímica, que produz benzeno puro. E o benzeno, então, puro, vai para a indústria química e dá todo aquele monte de coisas que a gente viu no desenho anterior. Ou, então, é produzido na siderúrgica, ou na petroquímica. E onde que se encontra benzeno com menos de 1% na composição? Nos postos de combustível, né? Nós vamos ter lá benzeno, como é o foco, né, da discussão de hoje, mas nós vamos ter também expostos ao benzeno nos mecânicos, nos motoristas, né? Motorista, que não é só porque ele abastece, o benzeno se esparrama no meio ambiente, então, ele, todo dia, o dia inteiro trabalhando como motorista, ele também se contamina muito mais em relação ao benzeno, e na pintura também o resíduo que sobra aí. Então, qual a importância do benzeno da gasolina? Muito tem a ver com o meio ambiente e a saúde do trabalhador. Tem aqui um filminho, não sei se a gente passa aqui agora, para vocês. É parecido com aquele que foi apresentado, é um pouquinho mais comprido. É esse aqui, né? Esse filme é feito com uma filmadora que o detetor dela é infravermelho. Então, ele consegue perceber coisa que o nosso olho não consegue. Isso aqui é o frentista abrindo o tanque do carro, né? Olha o que sai de vapor, contendo benzeno e todo o resto da composição química da gasolina. Então, quando ele abre, olha, a gente não enxerga nada sem esse sistema, né? No máximo, a gente sente o cheiro. Quando a gente sente o cheiro, a gente só sente cheiro de coisa volátil. Coisa que não é volátil não tem cheiro, né? A gente não sente, porque você precisa sair o produto químico do produto que você está vendo e evaporar para chegar no nosso nariz. Então, aí o filme mostra como que há emanação de benzeno justamente na hora do abastecimento. Por isso que é importante essa lei que proíbe depois do automático, porque ele libera o frentista de ficar junto com o carro na hora de abastecer. Não é só para não transbordar depois que fechou o automático. É também para que ele não tenha necessidade de ficar perto do carro. Ele pode colocar lá
o valor para ser colocado, ou então coloca até o carro ficar cheio e ficar fora, ficar longe da exposição, que a gente vê que é alta, tá certo? É bem alta a exposição na hora. Mesmo com aquela borrachinha que alguns sistemas de bocal têm, mesmo assim ainda ela não diminui totalmente a emanação de benzeno. Ela bem colocada diminui razoável, mas qualquer coisa que mexe lá continua tendo evaporação de benzeno, né, e todos os outros componentes. Isso aqui também mostra uma coisa comum que a gente vê quando alguém acaba a gasolina, né, pega um tamborzinho e vai lá no posto, olha a quantidade de emanação de vapores de gasolina nesse procedimento que o frentista faz usualmente, né? Alguém acaba a gasolina no meio do caminho, vai lá com uma embalagem e pede para encher, e é também um momento de grande exposição dos trabalhadores. Então, isso também, para vocês terem uma ideia, né, de como que se expõe o benzeno aí, nessas atividades. Escape, né? Não. Coloca aqui de novo, por favor. Eu preciso pegar meu óculos, porque senão eu vou acabar não... Deixa eu pegar meu óculos aqui, senão eu vou ficar tendo que adivinhar o que está escrito. Apesar de já ter visto isso várias vezes. Bom, o benzeno, então, para a Agência Americana do Meio Ambiente, é a 6ª prioridade em relação ao meio ambiente. Esse desenho ele é bem ilustrativo para ver a preocupação que a gente tem que ter com os pontos fixos de emanação de benzeno. Lá é o caso de uma refinaria na cidade de Houston, e foi analisado a dispersão do benzeno no entorno da refinaria. Então, quando tem uma refinaria, alguma coisa numa empresa, numa cidade, é preocupante, né, no entorno. Esse daqui é a última legislação da Agência Nacional do Petróleo, permitindo que a nossa gasolina contenha até 1% de benzeno. Esse estudo mostra a exposição de frentistas e mecânicos em relação ao benzeno. Nesses estudos, os mecânicos são até mais expostos do que os frentistas, por conta da gasolina, porque eles geralmente ficam numa sala fechada, né, com muito menos ventilação. E o ácido transmucônico, que é indicador biológico, também está alterado. Esse estudo também mostra que, de dia a dia, né, não dá para ver todos os números, mas é ilustrativo para vocês, para perceberem que, durante o dia, conforme a hora que você vai medir, você vai medir um valor diferente. Por isso que, quando vai fazer uma medida de avaliação quantitativa, tem que tomar muito cuidado, porque o ar é dinâmico, conforme você venta de um lado para outro, você tem valores diferentes. E como é que se faz, então, para prevenir a exposição do benzeno dos frentistas, né? Aqui é um esquema adotado em outros países, que mostra que a primeira coisa seria justamente eliminar o vazamento nos armazenamentos do posto de gasolina. Já tem uma resolução do CONAMA que obriga os postos de gasolina a mudarem os seus tanques, né? Isso já foi feito em grande extensão no Brasil. Depois, ele manda fazer outras 2 etapas, que são relacionadas com a hora que o caminhão de combustível vai carregar o combustível no posto. Aquele primeiro desenho, ele mostra um carregamento comum, né? Você tem um caminhão lá em cima, ele vai jogando o benzeno no tanque, o tanque vai subindo, o volume faz pressão naquela parte amarelinha, e aí tem um vente que joga o solvente para o ar. O que era razoável, né, desejável, é que isso fosse num circuito fechado, de forma que aquela pressão, o vapor que subisse, entrasse de novo no tanque de combustível, do caminhão. Isso também pode ser feito no carro, né? O carro também, na hora que o frentista abastece, existe uma evaporação significativa, e é recomendável que haja um circuito fechado aí, para que o trabalhador não fique exposto. Esse daqui é um sistema mais moderno, é um sistema que tem um filtro intermediário que consegue reter os vapores na hora de abastecimento, tanto na hora do caminhão carregar,
quanto na hora de abastecer no carro. Esse filtro, ele é um filtro muito interessante, porque ele é construído com nanotecnologia, ele só deixa passar os vapores da gasolina e o ar, o oxigênio, passa tudo reto para o meio ambiente. É um filtro bem interessante. Em São Paulo já tem um posto que usa uma parte de cá e outro posto que usa a parte de lá. Né? O que usa a parte de cá, na hora de carregamento do posto, ele foi instalado pelo dono do posto por conta do Ministério Público, porque na hora que havia abastecimento do posto, saía tanto vapor de gasolina que o pessoal que morava nos prédios ao lado do posto de gasolina foram ao Ministério Público se queixar, e o Ministério Público fez um TAC com o posto, e o posto foi obrigado, então, a fazer aquele sistema fechado. Esse aqui é um outro exemplo de sistema fechado. E aí, como é que a gente pode controlar? Essa proposta que está sendo colocada agora é uma primeira iniciativa importante, né, de você proibir que se abasteça o carro acima do automático, mas não é suficiente. Ela já tem esse projeto de lei na Assembleia. Eu estive no Mato Grosso na semana passada, no projeto de gasolina que eles têm lá, e lá eles já têm uma lei que proíbe o abastecimento acima do automático, mas o objetivo da lei lá foi ambiental, e foi para proteger o carro. A lei toda, nos justificandos da lei, não fala em saúde do trabalhador, fala em proteger o meio ambiente e proteger o carro, mas, enfim, a lei já está aprovada e, indiretamente, ela protege o trabalhador também. Só para encerrar, falar que nós fizemos, na Comissão Nacional do Benzeno, um subgrupo para discutir especificamente as questões de proteção da saúde dos trabalhadores nos postos de gasolina expostos a benzeno. Esse subgrupo se reuniu durante 3 anos. Houve um acordo na subcomissão tripartite com os empresários do setor, mas, na hora de chegar na Comissão Nacional, a Comissão Nacional houve por bem não aprovar aquele acordo que tinha sido feito no subgrupo menor, né, Biro? Que ficou 3 anos discutindo. Mas, de qualquer forma, a gente destaca o que foi importante colocado lá e que talvez a gente consiga reverter ainda essa decisão. Uma coisa que foi colocada é a necessidade de um sistema eletrônico de medição de estoque, para o trabalhador não precisar abrir a boca de visita, né, do tanque do posto para verificar o nível. Né? Existem hoje sistemas que são alternativos. Proibir a transferência de combustível por sucção oral, né, com tubinho para você tirar de um lugar para outro. Proibir a transferência de combustível entre tanques de armazenamento, e mesmo quando precisar, numa situação de emergência, ter condições de segurança também. Armazenar a amostra de combustíveis em áreas coletivas foi outra coisa que muita gente viu, visitando o posto de gasolina. A Agência Nacional do Petróleo, periodicamente, vai lá, tira uma amostra, né, e o posto guarda uma amostra como testemunha, e guarda isso numa sala de vivência, no escritório do posto de gasolina. E nem sempre esses frascos são bem fechados, e começa a ficar evaporando aquele benzeno dentro do sistema fechado, dentro do escritório do posto. Então, isso também é uma coisa que tinha sido colocado como proibido. Proibir comercialização em recipientes que não sejam certificados, proibir qualquer tipo de acesso de pessoas não capacitadas nesses lugares que têm combustível, colocar essa sinalização no posto. O benzeno, a gasolina contém benzeno, que é uma substância cancerígena, e, portanto, representa risco à saúde. A ideia é colocar em cada lugar onde que há abastecimento esse tipo de informação, para os usuários, inclusive, conhecerem isso. A contenção de respingos de combustível deve ser projetado para esse tipo de finalidade. Proibir o uso da chamada flanelinha, né, ou estopa, que é usual os frentistas colocarem na hora de abastecer o carro, para evitar alguma evaporação, para evitar algum derramamento. E também é usual que ele pegue esse paninho, coloque no pescoço, coloque no braço, e o benzeno absorve pela pele. Então, essa é uma via importante de contaminação que deve ser evitada. Separar as vestimentas do trabalhador na entrada e na saída, para que ele não vá, principalmente, para casa com as roupas contaminadas. Fornecer gratuitamente os vestimentas e calçados, e que o empregador ficasse responsabilizado pela higienização da roupa. Instalar também um sistema lava-olho, no caso do frentista, por um acidente, cair no olho o produto, para que ele possa rapidamente retirar, né,
Aliás, lavar com água, e bastante água, é o principal primeiro socorro para qualquer tipo de produto químico, porque não é que a água neutraliza, a água retira por arraste mesmo, o contato, né, do produto químico com a pele, com as vistas, com o olho, é o caso também do frentista. E, só para completar um comentário, seguinte: não se recomenda equipamento de proteção individual respiratória para frentista, porque ele não funciona. Não é uma questão cultural que os frentistas não querem usar. Ele é incômodo, ele não funciona, o filtro que retém vapor, ele tem um efeito de superfície. Quando a superfície se satura, nem sempre o frentista percebe que o filtro está saturado, que ele precisaria trocar. Ele dificulta a comunicação do frentista, pode dar alergia na pele por causa que as máscaras são de borracha. O frentista pode ter problema pulmonar e problema cardíaco, porque ele tem que respirar com muito mais força quando está com máscara. Então, máscara não é solução para proteger o frentista da exposição ao benzeno. O que é a solução é um sistema fechado e que não há evaporação para o meio ambiente. Então, essa a gente considera uma lei importante, mas é um começo, porque tem muito mais coisa para ser feita. E aqui está meu e-mail e o site da Fundacentro, caso alguém tiver alguma coisa adicional para perguntar. Obrigada. Quero agradecer muito à doutora Arline Arcuri, que, assim como foi feito lá na Assembleia Legislativa, consegue deixar claro para todos qual que é o tamanho do problema e a importância do enfrentamento desse problema. Viu, doutora Arline? Muito obrigado. Eu vou agora, então, passar a palavra para a Thelma Maria Cárdia, que é a secretária da Mulher da Federação Nacional dos Frentistas e uma militante reconhecida também na área de saúde do trabalhador, no que diz respeito aos frentistas. Vamos lá, Thelma. Pode falar aí. Fica à vontade. Tem aqui, ó. Boa tarde. Nossa, que galera, hein? Boa tarde, gente. Esse é um assunto muito importante que traz à tona, e, a princípio, eu quero cumprimentar o nosso deputado, que, quando é procurado lá pelo Pedro, né, vereador aqui da cidade, junto com os trabalhadores, Biro, a Beth, grande companheira nessa luta, né? Eu estou chateada porque ela se aposentou, né? Mas eu acho que ela continua na nossa luta, né, Beth? Mas era necessário. E esse trabalho que está sendo feito há muitos anos pela Fundacentro, por vários companheiros que sentem a necessidade de ter uma lei que venha regulamentar definitivamente o bico automático. E a gente fala assim sobre prevenção, porque quando se fala numa prevenção, é a saúde do trabalhador que vem sendo afetada. Eu fico buscando assim nas estatísticas, que nós temos de estatística, quantos trabalhadores que morreram com câncer, quantas trabalhadoras que perderam filhos até o 3º mês, né? Essa estatística é uma estatística mapeada. Por que é uma estatística mapeada? Porque os trabalhadores, quando se tem noção que esse trabalhador morreu, morreu de câncer, e aí? Vai pesquisar a causa? A causa não é pesquisada. E, se for pesquisada, nós vamos verificar quantos trabalhadores perdem sua vida por falta de prevenção. E isto é um câncer maligno que tem. Então, quando se fala em fazer várias etapas, fazer um projeto, é necessário isso. É muito necessário. E a gente sabe que o setor patronal também não tem nada contra, porque, assim, ele também é afetado. Todos que passam por ali é afetado também, porque inala essa substância maligna para toda a sociedade. Então, ela fala bem aqui sobre a vida, né? Então, falar sobre a vida. As trabalhadoras frentistas, elas passam pelo crivo de ter que dar à luz aos filhos. Quando isso acontece, a orientação é que essas trabalhadoras possam sair da bomba, mas isso não acontece, porque nós não temos nem uma forma de prevenção referente à previdência. Não se pensa na mulher, não se pensa na vida, né? A previdência não pensa nisso. O dono do posto, por sua vez, ele não tem muito o que fazer. Tira essa trabalhadora, se colocá-la sentada, é um assédio moral.
porque nós estamos lá para trabalhar. Aí, para onde vai levar essa trabalhadora? Não tem para onde levar. Então, são coisas que nós temos que pensar e temos que agir. Não só pensar e agir. Estatística é o principal. Como é que nós podemos prevenir isso? Nós fazemos N perguntas. Prevenir de que forma? Eu sempre me pergunto, todas as vezes que nós vamos para esse debate, como que nós vamos prevenir isso? Essa lei, ela vem regulamentar o bico automático. É uma prevenção. É uma prevenção. Então, aqui está fazendo várias campanhas. As campanhas dizem o seguinte, 3 itens. A gasolina e seus vapores, a curto prazo, pode causar dor de cabeça, tontura, náuseas, vômito, irritação das vias respiratórias, irritação da pele e aos olhos sonolentes e vertigem. Imagine a mulher grávida, o que acontece com ela. E com esse feto. Ao longo prazo, provoca danos no sistema nervoso central, ao fígado, ao sistema sanguíneo, pode provocar câncer, defeitos genéticos, prejuízo à fertilidade e ao feto. Isso. Que números que nós temos? Que números que nós temos? É uma estatística mapeada. A gasolina ela pode levar à morte se ingerida e penetrada nas vias respiratórias. A gasolina e seus vapores são altamente inflamáveis. Isso aqui se resume em tudo. Nós tivemos a parte técnica, agora nós vamos dizer o que acontece com a gente morre. E as estatísticas não dizem que é através dessa substância maldita que nós inalamos. Então, por isso que nós estamos nessa luta, nosso deputado, nosso vereador aqui da cidade, para que seja realmente, esse projeto seja aprovado e seja realmente eficaz. Quando nós estivemos lá, a Beth fez algumas considerações muito importantes, e eu quero agradecer ao nosso deputado, que ele levou essas considerações à tona, né, Beth? Que ele nos ouviu e ele colocou dentro do bojo do seu projeto, né, as nossas preocupações, tanto da minha, da Beth, da Fundacente, de todos nós, que estamos à frente desse trabalho aí. Mas eu não poderia jamais deixar de citar a ação do benzeno sobre o sistema sanguíneo. Enquanto as manifestações neurológicas são as principais sintomatologias das intoxicações agudas, devido à exposição ao benzeno, os efeitos sobre o sistema sanguíneo são os mais importantes nas intoxicações crônicas deste. O benzeno age através de seus produtos metabológicos sobre a medula óssea, atingindo as células em proliferação, podendo, em decorrência disso, gerar alterações no sangue periférico, de qualquer componente celular do sangue, ou seja, pode causar anemia, leucemia ou plaquetomia. A medula pode ser rica em tecidos gordurosos, como foi dito, facilita a deposição do benzeno, sendo já estimada em exposição crônica que a concentração na medula óssea é 25 vezes maior que no sangue. E esse acúmulo nas células gordurosas da medula pode perdurar por longos tempos, 4, 5 anos. Então, às vezes, está lá dentro de você e vai perdurando isso. E como saber isso? Né? E como saber? Aí eu faço questionamento para a Secretaria de Saúde, quero saber como está, e nós não temos respostas. Né? Não temos resposta. Infelizmente, vários ofícios já foram enviados, eu já estive e já pedi, e eu não consigo ter isso. Sabe por quê? Porque a saúde do trabalhador não tem interesse nenhum. Vamos substituir esse trabalhador doente. E é só isso. E aí a gente vê um SUS superlotado aí, vê nossos trabalhadores morrendo, e não temos como combater isso. E quando a gente começa a querer combater, a gente encontra alguns empecilhos. Mas nós precisamos das estatísticas. Não tem jeito da gente levar a cabo se não temos estatísticas disso. Então, os sindicatos, a gente tem acompanhado os trabalhadores, quando morre de câncer, a gente quer até saber o motivo, mas aonde nós vamos buscar para poder fazer? Ó, vai desenterrar esse trabalhador? Vamos saber a origem disso? Como que é isso? Quais são os mecanismos que nós vamos usar a respeito disso? Então, é muito sério quando se trata da saúde e daquilo que nós estamos expostos. Então,
Então, nós temos que levar isso na seriedade. Eu gostaria muito, se tivesse muito interesse, só que estaria lotado, porque isso é de interesse público. Pode morrer o trabalhador, mas o consumidor pode morrer, o dono do posto também pode morrer, quem está ali ao redor pode morrer, como foi dito. Crianças que estão no entorno, o que acontece com essas crianças? Então, vereador e nosso deputado, nós temos que tomar muito cuidado quando há leis que diz que os postos de gasolina podem ter 7 metros só. Nós temos que ter esse cuidado, temos que rever essa legislação, porque nós estamos tratando de vidas. Né? Então, eu peço encarecidamente que seja revisto também, né? Onde nós vamos instalar os postos de gasolina. Vou falar um exemplo da minha cidade, 7 metros. Tem uma universidade lá, que o dono da universidade ele montou aqui embaixo, onde era o estacionamento. Como é que passa isso? A lei municipal. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado também nessa questão. Se nós estamos falando, como disse aqui bem a nossa amiga aqui da Fundacentro, que as nossas crianças que estão ao entorno, elas têm problemas, a gente tem que pensar também nessa legislação que vem, olha, vamos montar um posto ali na esquina, monta. Né? Então, nós temos que pensar em prevenção. Na minha cidade, eu vou falar da minha cidade. Teve um vereador, quando eu fui lá discutir essa questão da metragem, ele falou para mim assim, poxa, nem parece que você é presidente do sindicato, que é gerar emprego. Eu falei, eu gostaria que gerasse muito, mas eu tenho a minha prioridade é a vida, que é o bem maior que nós temos, que é a nossa vida. Né? Mas, para finalizar, nós temos que, assim, a gente fala assim, o deputado ele tem essa obrigação, o vereador tem essa obrigação, mas nós temos que agradecer a sensibilidade, né, de entender que nós estamos tratando da vida, que é o bem maior. Então, essa sensibilidade que teve nosso vereador e teve o nosso querido deputado, a gente tem que agradecer muito essa iniciativa, de ter nos acolhido, de ter visto a importância desse projeto, porque esse projeto estadual, ele vem mesmo à tona justamente aquilo que a gente necessita. Espero que não seja mudado, né, Beth? E nem uma vírgula, porque senão nós vamos ficar muito brava. E eu não quero ver a Beth brava, e nem eu. Né? É melhor a gente não ficar brava. E a Beth brava segura, eu junto, né, Beth? Não vai dar muito certo, não. Mas eu li lá na Assembleia e vou ler aqui também sobre essa desgraça, porque eu adoro esta pessoa que fez isso. Depois eu vou dizer que esse camarada é 10. Ele resume aqui tudo que esse cancerígeno que é o benzeno. Ele fala assim, hoje nós não temos presidente aqui para me rebater, né? Eu vou ficar sozinha. O benzeno é um produto que derruba até o cão. Esse cara é o máximo. Vou falar de um artigo que tem uma fama de veneno. Vou dizer o nome dele. Me confirme por um aceno. O nome desse capeta também se chama benzeno. É mesmo uma barra pesada, contra a vida ele atenta, penetra na nossa pele pelos buracos da nossa venta. Faz um estrago danado, a saúde não aguenta. Esse bicho fedorento não tem consideração, esculhamba o seu sangue, dá tremor e convulsão, provoca dores de cabeça e ataca o seu coração. Pode bater uma sonolência, vontade de vomitar. Ela provoca hesitação, problemas para respirar. A parte da consciência pode mesmo matar. Sindicato e governo, trabalhador e patrão, se sentaram numa mesa, colocaram um jamegão. Quem trabalha com benzeno precisa de proteção. Já tem tudo no papel. Agora é meter a ripa, criar a representação, 20% da CIPA, o seu nome é GTB. Colega, lá vai a dica. A tal representação faz acompanhamento de tudo que a empresa tiver de procedimento para combater o benzeno e precisa de treinamento. E para conhecer esse perigo e tudo que está errado, pode ser na sua empresa ou no serviço prestado. O patrão deve atender a tudo que foi firmado. Não havendo atendimento, se o jogo for pesado, o grupo representante da parte do empregado mete a boca no mundo para poder ser respeitado. Deve informar a CIPA, avisar para o sindicato, órgãos públicos também. Vai sair do anonimato para lutar contra o benzeno e ninguém paga o pato. Agora eu vou terminar a toada que eu fiz para o kit GTB.
Observe o que ele diz: o benzeno é perigoso e a vida está por um triz. Este é o Glauco Medeiros. Ele é um poeta, mas ele tem um apego tão grande pela saúde do trabalhador que ele consegue passar em verso e prosa o que realmente acontece com o trabalhador e quais são as responsabilidades do sindicato, do poder público e dos patrões. Muito obrigada. Thelma, muito obrigado. Viu? Quero colocar que a gente que é parlamentar só consegue fazer bem o nosso exercício parlamentar se tiver uma sociedade civil, um corpo de entidades que efetivamente carregue as bandeiras certas, as boas bandeiras. Então, vocês que estão aí no mundo do sindicato, lutando com os trabalhadores, são quem pode fertilizar as nossas iniciativas da melhor maneira. Viu? Então, é com vocês que a gente faz isso. Eu quero agora, então, antes de eu passar a palavra para o Emílio, eu quero anunciar a presença do Cecílio Serafim, que é assessor do deputado federal Zaratini, Carlos Zaratini. Então, agradecer a presença do Cecílio, que com essa presença pode ajudar a gente a federalizar e fortalecer essa pauta um pouquinho mais ainda lá em Brasília, né, Cecílio, que é um grande militante aí da região do Campo Grande, aqui da nossa cidade. Quero, então, passar a palavra para o Emílio Martins, que é vice-presidente do RECAP, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo de Campinas e região, não é isso? Oi, por favor, pode ser daí sim. Vamos lá, Emílio. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde aos membros da mesa, ao vereador Pedro Tourinho, que teve essa iniciativa importante de trazer à discussão essa questão tão importante que é o benzeno. Eu represento hoje aqui o nosso presidente, o Flávio Martini, que não pôde vir. Eu fui presidente do sindicato durante 15 anos e convivi com a maioria dos senhores que estão aí, estão aqui do meu lado, com a Thelma. E hoje aqui estou também na condição de diretor da FECombustíveis, que é a entidade que trata deste assunto, benzeno, em nome de todos os sindicatos do Brasil. Queria, antes de entrar especificamente na questão do projeto 248, de iniciativa do vereador aqui de Campinas, vereador Pedro Tourinho, eu queria fazer uma consideração com relação ao assunto, né? Uma consideração e um registro. Este assunto é um assunto extremamente importante, mexe com a saúde, não só dos trabalhadores, que são os nossos colaboradores nos postos de gasolina no Brasil inteiro, mas também dos proprietários de postos de gasolina, dos empresários, de seus familiares, que também trabalham nesse ambiente. Então, esse é um assunto que nós não queremos fazer discurso sobre ele, nós não queremos criar polêmica mais do que o problema já é polêmico. E eu acho que esse também é um dos temas onde as categorias, tanto laborais como empresariais, patronais, elas têm unanimidade. Eu não vejo nenhuma dissidência, nenhuma discordância com relação ao assunto. Eu vi pela primeira vez a palestra da doutora Arlina, da Fundacentro, e fiquei assim bastante impressionado com o perigo, né? Já tinha o conhecimento através do nosso representante nos grupos de trabalho, em especial no Conselho Nacional Permanente do Benzeno, onde nós temos assento, né? Na subcomissão de postos revendedores, e realmente é um assunto muito sério. Porém, nós temos muita preocupação com relação, e esse segmento é um segmento vítima disso que eu vou falar agora, desse fenômeno que eu vou falar agora. Nós somos um segmento de petróleo, segmento de revenda de combustível, especial de comercialização de combustível, é um segmento muito vigiado, muito regulamentado. E uma das coisas que nos atrapalha muito são determinadas leis que são aprovadas e que acabam, que vêm até em benefício do nosso segmento e que acabam não sendo cumpridas
por conta de alguma, vamos dizer assim, inconsistência. Não estou me referindo, não estou falando que a lei, e aí eu estou entrando na discussão especificamente, vereador, né? Da lei de Campinas, a lei do município de Campinas, que nós, com relação ao teor da lei, da proibição, eu acho que nós somos a favor. Inclusive, nós temos o nosso posicionamento favorável dentro da subcomissão permanente do benzeno. Nós somos favoráveis a isso. O que a gente tem um pouquinho de receio é de a gente ter um problema de competência do município na questão de uma legislação desse tipo, né? Eu fui convidado para participar de uma audiência pública do projeto, então eu estou aqui com a maior tranquilidade do mundo para colocar a nossa posição. Nós não somos contra o mérito. Nós entendemos que essa é uma matéria de competência, no mínimo estadual, né? E estamos perfeitamente de acordo com o projeto de lei do deputado Marcos Martins. Então, se esse projeto de Campinas, ele carrega algum tipo de problema com relação à legalidade do município em legislar sobre isso, eu sugiro que a gente estude um pouco mais, vereador, para que a gente tenha uma legislação efetiva. O nosso anseio é de que essa matéria ela seja regulamentada e pegue todos os postos de gasolina. Nós vivemos numa região metropolitana. Nós temos, já imaginou, o consumidor aqui, o abastecimento é de um jeito, em Americana é de outro, em Valinhos é de outro. Nós queremos, sim, que a legislação, e o senhor tem o nosso apoio, que essa matéria seja regulamentada de forma geral. E outra coisa que nos preocupa também, quando ela é regulamentada de forma localizada. A questão da fiscalização. É mais um fiscal no nosso povo, nós não aguentamos mais fiscal, gente. E é uma matéria que é um assunto que, às vezes, vai fugir um pouco do controle do proprietário de posto de gasolina. Eu concordo com a Thelma quando ela fala que alguns empresários não dão muita importância para a saúde do trabalho. Eu acho que isso é verdade. Mas também é verdade que muitos trabalhadores também não dão muita importância para a própria saúde. Então, o que a gente vai ver é o frentista, na prática, e eu já estou entrando no tema do debate mesmo, pulei o discurso, quero tratar exatamente da questão do projeto. O que nós vamos ver é o frentista, para agradar o cliente e ganhar uma caixinha, ele vai acabar balançando o carro, enchendo melhor o tanque, e nós vamos acabar levando a multa. Por isso que nós queremos que a matéria seja regulamentada de forma geral. Geral. Tem que valer para todos os postos de gasolina. Porque assim, nós conseguimos fazer um entendimento um pouco mais, vamos dizer assim, enraizado no consumidor. O consumidor precisa saber que aquele procedimento e que não traz vantagem nenhuma para nós. Nós não vendemos mais por conta daquele procedimento de encher até o final. Lembrando que bicos automáticos já é uma realidade em 100% dos postos de São Paulo. Se você fugir de São Paulo, pode ser que ainda tenha algum posto aí com um bico que não seja automático. Uma outra coisa que eu queria... então, eu coloquei aqui a minha posição com relação ao projeto. Nós não somos contra o mérito. Nós queremos que, se vier um projeto, que ele venha consistente, não venha com algum tipo de vício jurídico, de legalidade, para que a gente não coloque em risco uma iniciativa tão importante. Com relação ao eu tinha feito uma anotação aqui com relação a um aspecto que eu ia colocar, mas me fugiu aqui. Então, é isso que eu tinha que colocar, é isso que eu tinha que falar. Nós somos a favor, vai ter o nosso apoio, né? Porém, nós temos preocupação com relação à questão da legalidade.
e estamos à disposição para os debates aqui. Obrigado. Emílio, muito obrigado, viu? Quero, acho que dialogando com o senhor a respeito dessa questão, acho que, de fato, o nosso entendimento é de que a melhor esfera para regulamentar esse projeto é, de fato, a esfera estadual. Não por acaso a gente procurou o deputado Marcos Martins e deu iniciativa a essa questão de forma simultânea em âmbito municipal e estadual. A gente já tem alguns municípios brasileiros que já regulamentaram essa lei em âmbito municipal, né? O município de São José dos Campos, o município de Curitiba, município de São José do Rio Preto, são municípios que tiveram essa iniciativa em âmbito estadual, e a gente acha que, de fato, se a gente puder minimizar a quantidade de legislações que se sobrepõem, se na eventualidade de ter uma legislação de âmbito até mesmo federal que possa legislar sobre essa questão, melhor. Quanto mais generalizada essa iniciativa for, melhor. Alguns estados já aprovaram essa questão também. A questão do Mato Grosso e Santa Catarina já estão hoje dentro dessa realidade em âmbito estadual. Agora, a gente vê também que a tramitação de certas iniciativas, ela se dá com ritmos diferentes, dependendo da esfera de governo da qual a gente trata. Então, muitas vezes, a esfera estadual pode enfrentar mais dificuldade, a esfera municipal menos. Então, a gente lançou essa iniciativa em vários âmbitos, entendendo que aí, talvez divergindo, que pode ser parte das atribuições do âmbito municipal uma legislação com esse perfil, mas desejosos de que a gente tenha aprovação estadual o mais rápido possível para que isso não seja um problema. Eu concordo, a gente inclusive está em contato com vereadores de outros municípios da RMC, de modo a buscar que na região metropolitana de Campinas como um todo, essas iniciativas aconteçam, até porque a gente sabe que a existência de um movimento em múltiplos municípios com esse intuito vai fazer com que o projeto de âmbito estadual ganhe legitimidade, ganhe corpo e passe a ser uma iniciativa mais densa e, portanto, mais passível de ser aprovada e sancionada pelo governador também. Então, acho que o nosso esforço aqui é um esforço de construção de uma frente para colocar, e inclusive a gente entende que uma aprovação de uma lei, por exemplo, em âmbito municipal, que vire notícia em âmbito municipal, vai ajudar muito na relação com a parte mais complexa dessa equação, que, a meu ver, não são nem os donos dos postos de combustível e nem mesmo os frentistas, é o consumidor, que é quem muitas vezes solicita que seja abastecido a mais e que talvez não entenda a negativa do frentista em abastecer a mais. Aí a gente entende que a aprovação de uma lei com esse caráter, ela se tornando notícia, ela vai rapidamente se tornar de conhecimento público, geral, e a partir daí a gente vai ter o consumidor limitado no seu desejo de abastecer a mais, também por uma lei. Então, são várias as frentes que a gente espera conseguir enfrentar nessa questão, mas acho que eu quero dizer que a gente entende que o apoio do RECAP é muito bem-vindo e muito importante. Eu queria fazer uma última consideração. Claro. Uma última consideração aqui. Tá? Funcionando? Não, estou à vontade. Ok. Com relação a esse projeto, especificamente, mas em especial o de São Paulo, o do senhor, deputado, o Ministério do Trabalho e Emprego está para soltar uma portaria regulamentando essa matéria, especificamente sobre os perigos do abastecimento e regulamentando a questão, dando sugestões, regulamentando a questão do abastecimento. Essa matéria foi discutida durante 3 anos, né? Certamente tem muita coisa rica muita matéria para enriquecer o projeto. Então, eu sugiro que, como está para sair, eu não sou a pessoa mais indicada para falar quando vai sair, porque eu não participo diretamente das discussões. Mas fui me informar hoje cedo com quem participou da subcomissão, que é o nosso representante da FECombustíveis, e ele me disse que está para sair um regulamento do Ministério do Trabalho. Existe uma pressão muito forte para sair esse regulamento. Então, eu acho importante que qualquer iniciativa legislativa, ela aguarde
esse regulamento, porque foi amplamente discutido. Por exemplo, na questão especificamente sobre o que nós estamos discutindo aqui, a proibição da continuidade no abastecimento depois do destravamento do bico automático. Tem veículos, é inacreditável, eu não sabia disso, mas tem veículo que o bico automático não funciona. Os carros não estão preparados para aquilo. A questão anatômica da questão do tubo que leva a gasolina, ele não aceita o bico na posição de automático. Então, a indústria também tem que se adaptar, porque senão, como é que vai fazer? Então, nós não vamos mais abastecer esse carro. Então, a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de situação. Da gente não colocar, por exemplo, um segmento numa linha de tiro de um fiscal, porque nós não conseguimos cumprir a legislação. Essa é a nossa preocupação. E acho que aguardar esse regulamento deve ser uma atitude de cautela para que a gente possa produzir uma legislação com mais embasamento técnico. Ok? Obrigado. Muito bem, Emílio. Então, eu vou agora convidar o Raimundo Nonato de Souza, que é vice-presidente do Sindicato dos Frentistas de Campinas, para que ele possa fazer a sua colocação também. Boa tarde, vereador, deputado e a todos os componentes da mesa, os companheiros aqui presentes. Eu quero, desde já, parabenizar esses dois parlamentares por estarem se empenhando nessa causa que certamente vai ser muito importante, né, para o trabalhador do nosso setor. E quero dizer que, bom, eu não tenho nada aqui, não separei nada, porque eu estava preparado mais para ouvir do que para falar. A questão do abastecimento, realmente, além do disparo automático do bico, acaba não trazendo benefício para ninguém, e sim prejuízo, né? Traz prejuízo, pode trazer prejuízo para o dono do veículo, porque ali num descuido pode vazar e pode lavar a pintura do veículo e com isso manchar. Depois alguém vai alguém está sendo penalizado por isso, ou o dono do veículo pode ter que estar fazendo um retoque na pintura do seu veículo para corrigir o dano causado pelo derramamento de combustível. O meio ambiente também perde com isso, porque vai cair no chão, vai cair no chão e aquilo ali vai contaminar o meio ambiente. Enfim, e o trabalhador que vai ficar ali exposto ali cada vez mais por alguns minutos, pingando, como se fosse um conta-gota de combustível ali, né, naquele veículo. E para o dono do posto também, porque o cara, às vezes, perde 3, 4 minutos ali pingando gota de combustível e tem uma fila de carro para ser abastecido. Alguém pode não gostar daquilo e cata o seu carro e sai e vai para outro lugar abastecer, né? Talvez o cara ia abastecer e encher o tanque, e aí fica se perdendo tempo por causa de 1 litro de gasolina a mais, 1,5 litros. Eu tiro por mim, por exemplo, quando eu vou abastecer, quando dispara no automático, não leva mais 1,5 litro de combustível. Então, isso não traz benefícios para ninguém, acaba trazendo malefícios, não benefícios. Então, eu quero, mais uma vez, dizer que vocês estão de parabéns por estarem aí com esses projetos em andamento, né, projeto de lei, porque se o cliente chega no posto e ele porque quer que abasteça até ficar a boca, ele vendo o combustível ali, tremendo na boca do tanque. E o trabalhador, ele vai dizer que não vai fazer. Não posso abastecer. Mas não pode por quê? Você não foi com a minha cara? Não. Você não pode porque o seu patrão, o dono do posto é bravo, não deixa? Não. Tendo uma lei, ele vai dizer, meu senhor, olha aqui na parede, aqui, ó, fixado aqui. É a lei.
a lei tal, diz que não podemos fazer isso, e a lei é para ser cumprida. Então, é um argumento a mais que o trabalhador tem para convencer o dono do veículo de que ele não pode ficar ali enchendo o tanque do veículo, depois que disparou no automático. Então, eu quero dizer que isso realmente é muito bem-vindo, né? Esses projetos são muito bem-vindos. Quero, mais uma vez, elogiá-los, parabenizá-los e dizer que realmente estão de parabéns, muito obrigado, e pode contar conosco aí, aliás, fazemos parte, né? Somos parte dessa caminhada. Estamos aí para somar e, no que for preciso, estiver ao nosso alcance, estamos aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Raimundo. Eu vou, então, agora passar a palavra para o nosso amigo Biro Nonato, que é diretor da Federação Estadual dos Frentistas. Biro. Oi, boa tarde a todos. Dá uma boa tarde bem forte. Boa tarde. Aí sim, aí valeu. Em primeiro lugar, eu queria saudar a mesa, quebrar o protocolo aqui, em nome da Thelma e da Arline, duas mulheres de luta, né? A Arline da Fundacentro, a Thelma do Sindicato de Guarulhos e diretora da Federação Nacional Nossa, representando as mulheres, né? Qual o primeiro evento das mulheres que a Thelma organizou, que foi em Guarulhos, não é isso? Então, meus parabéns. Isso significa que as mulheres da nossa categoria estão debatendo os problemas da categoria. Eu queria aqui parabenizar aos companheiros que estão presentes, o companheiro de São João da Boa Vista, que está aqui, né, do Sindicato São João da Boa Vista, de São José dos Campos, de Sorocaba, que veio, alguns outros companheiros que não puderam vir por questões de compromisso com a categoria na cidade, né? E também falar que os companheiros, qual que a gente sempre estamos juntos na luta, participando nas discussões da Comissão Nacional do Benzeno, que é os companheiros petroleiros junto comigo, que não veio, mas que mandou um e-mail desejando uma boa audiência pública e que está junto com a gente nessa luta na questão com relação ao benzeno. Nós, aqui em Campinas, começamos essa caminhada, nessa luta, começou pequenininha, né? Através de 6 trabalhadores de postos de gasolina, que em 2006, se eu não me engano, entre 2006 e 2007, se dirigiu até o Sereste para fazer uns exames, e esses exames deram alteração, né? Deram-se alteração. Quando nós começamos a se organizar, a participar das discussões, nós tinha alguns companheiros que se falava que isso não ia dar nada, que era para a gente parar porque não ia dar nada. Mas a gente começamos a acreditar nos trabalhadores que estavam junto com nós, o Manuel, que não está aqui, hoje está no Correio, que fez concurso público e hoje está trabalhando no Correio, um dos companheiros que começou essa luta junto com a gente. E aí nós começamos a participar da Comissão Regional do Benzeno, qual a Beth é coordenadora da nossa comissão em Campinas, e essa Comissão Regional do Benzeno, nós começamos a discutir os problemas dos frentistas de Campinas e região. Fizemos uma audiência pública com todos os donos de postos de combustível aqui da região, na Unicamp, onde que teve uma presença maciça,
que é onde que a gente apresentamos nessa audiência pública os problemas e os malefícios que o benzeno trazia para a categoria, não só para os trabalhadores, mas como para os donos de postos. Depois fizemos um curso para todos, mais de 400 trabalhadores, fizemos esse curso, foi feito no Sereste, o curso onde os trabalhadores participaram para que ele participasse e tivesse conhecimento de que tipo de produto eles estavam trabalhando, né? E também, dentro desse curso, também a questão da prevenção do benzeno, né? Como eles poderiam se precaver do benzeno na questão de quando tivesse abastecendo os veículos. Tivemos também uma audiência, tivemos também um curso de capacitação dos setores de saúde para que pudesse vir dar o acolhimento a esses trabalhadores, né? Dar o acolhimento a esses trabalhadores, de como receber esses trabalhadores para que pudesse o sistema de saúde pudesse atender esses trabalhadores. Também foram feitos em Campinas. E, a partir daí, se espalhou-se para o Brasil inteiro, né? Hoje, nós, no Brasil inteiro, dos sindicatos de frentistas, se discute a questão da exposição do trabalhador ao benzeno e dos produtos químicos que nós trabalhamos, que, além dos produtos do benzeno, os produtos aromáticos, né, que compõem a gasolina, que é o tolueno, chileno, e outros derivados de produtos químicos que estão na gasolina. Tivemos um seminário feito em Goiás, um seminário muito bom, com a participação de vários trabalhadores do Brasil inteiro, onde também que se discutiu e se debateu também a questão do benzeno. E tivemos também, em Guarulhos, foi feito outro seminário, né, Thelma? Sobre a questão que onde que teve os companheiros de São Paulo, o Danilo teve presente, teve os companheiros da Fundacentro, para que a gente pudesse ter conhecimento de que tipo de produto que nós trabalhávamos, porque nós realmente não sabia que tipo de produtos químicos que a gente trabalhava. Nós só via falar o que é benzeno. O que é benzeno, né? Mas a gente não sabia de como era esse produto, qual os malefícios que trazia à saúde, enfim, o que se prejudicava para os trabalhadores. E, a partir daí, começamos a se discutir. Depois, conversando com a Comissão Nacional do Benzeno, que a Comissão Nacional do Benzeno ela foi formada em 1998, se não me falha a memória, né, Aline? E aí só participava petroleiros, participava siderúrgica, e que nós estávamos de fora dentro dessa Comissão Nacional do Benzeno. Aí fizemos uma grande reunião em São Paulo para se discutir a nossa entrada dentro dessa Comissão Nacional do Benzeno. E aí, a partir daí, foi chamado a Fé Combustível, foi chamado a ANP, foi chamado o Sindicom, foi chamado a Petrobras, enfim, todos aqueles que trabalhavam na cadeia produtiva do petróleo, né, desde do poço ao posto, foram chamados para a gente debater e de como entrar dentro dessa Comissão Nacional do Benzeno, para que a gente para que a gente começasse a negociação dos anexos do benzeno. E aí se formou uma comissão, que essa comissão, um subgrupo de trabalho que foi formado dentro da Comissão Nacional do Benzeno, que foi formado pelas centrais sindicais, que foi a CTB, a ACUT, a Força Sindical e a UGT. Né? Essa comissão, a companheira Thelma participava da comissão, mas como ela participava de da NR20, humildemente ela pediu para que deu lugar para a Cida do Rio de Janeiro participar dessa comissão junto com nós, para que a gente construísse um trabalho com relação aos trabalhadores em postos de combustíveis do Brasil inteiro. E aí, se demos a questão do encaminhamento da negociação dentro dessa comissão, foi formado o grupo, começamos a negociar
com a Fé Combustível. Dentro dessa comissão tripartite, estávamos nós, trabalhadores, estava a Fé Combustível, Petrobras, representante da Petrobras, representante do Sindicom. Passamos 2 anos, mais ou menos, mais de 2 anos, negociando a questão dos anexos, né, sobre a questão dos anexos do benzeno dos trabalhadores de impostos de gasolina. Finalizamos todos os trabalhos, né, todos os trabalhos foram finalizados dentro dessa comissão, né, teve uma participação efetiva da bancada do governo, bancada dos trabalhadores e bancada patronal. Formalizamos todos os anexos, e dentro desses anexos, o que pegou foi a questão da capacitação dos vapores e a questão das recuperações de vapores. Por quê? Porque nós entendemos que nós só vamos tirar os trabalhadores da exposição com relação que venha a ser implantado as novas tecnologias em postos de combustíveis. Né, porque essas novas tecnologias já tem no mercado disponível para venda essas novas tecnologias, onde nós chamamos também esses representantes das novas tecnologias para que fizessem apresentações de como funcionava essas capacitação de vapores e recuperação de vapores. E foram feitos todas essas apresentações. E, a partir daí, quando nós começamos a discutir a capacitação de vapores, a pauta, aí houve, basicamente, um entrave na pauta. Né? Ela ficou parada, ficou em trave, ficou parada na DSST, né, que é um órgão do Ministério do Trabalho, Departamento de Segurança do Trabalho, e depois tivemos outra reunião, e eu conversei bastante com o Antônio, que é o coordenador da bancada dos trabalhadores, que é do Rio Grande do Sul, que é um companheiro da CUT, e nós conseguimos, conversando com o ministro do Trabalho, tendo uma conversa com os companheiros da CTTP, conseguimos destravar a pauta, que em Brasília tem um monte de... Né, qualquer coisa tranca a pauta, depois destrava a pauta. E aí, a partir daí, nós vamos sentar e negociar, voltar à negociação sobre a questão das capacitação de vapores e a recuperação de vapores. Essa reunião vai ser com a Fé Combustível e com todos aqueles companheiros que estão com as centrais sindicais que participam dentro da Comissão Nacional do Benzeno, para a gente retomar essa negociação sobre a capacitação de vapores e sobre a recuperação de vapores, porque o governo ele não quer arbitrar sobre essa questão, Thelma. Já deixou bem claro, eu estou com um documento aqui na mão que foi discutido, nós tivemos uma reunião agora, dia 11, né, com toda a bancada dos trabalhadores, e um companheiro da CTTP nos informou que o governo não quer arbitrar, o governo quer negociar para que chegue a um consenso, porque o consenso já se chegou, só não cumpriu o consenso, né? Mas eu acho que o Emílio, quando ele falou que se tem para sair do Ministério do Trabalho os anexos, é porque eu acho que ele já deve estar ciente que vai haver o consenso na questão da capacitação de vapores, né? Na recuperação de vapores, eu não sei, vai ficar a coisa mais difícil, né, Beth? Mas vamos discutir, nós estamos aí prontos para sentar, negociar, porque eu entendo que o caminho das relações de capital e trabalho é a negociação, né? Se nós tivéssemos aprofundado a questão da negociação, não tivesse aprofundado a questão da negociação, como o companheiro Lula falou, a gente tivesse abrido os olhos para aquele projeto de lei da terceirização que estava no Congresso Nacional, nós não estávamos na situação de que nós estamos hoje, né? Que chegamos a essa situação. Mas a negociação, elas foram consensa, foi bastante avançada, e tem uma cláusula lá
nos anexos do benzeno, que fala dos uniformes dos trabalhadores, que as empresas se encarreguem a mandar lavar os uniformes dos trabalhadores. Por quê? Para que esses uniformes, quando os trabalhadores estão lavando lá, não chegue até a casa dele, que misture com a roupa e não seja contaminado, né? Esses uniformes, se a gente conseguir que esses anexos sejam aprovados, para nós vai ser um grande avanço. Mas também a gente não pode ficar não podemos ficar parados. Nós temos que também, os sindicatos, ter as ações para o cumprimento dos anexos, né? Cada sindicato tem que fazer suas ações para que seja cumprido os anexos, né? Isso é o mais importante, porque se o sindicato ficar parado, evidentemente que os anexos vai ficar lá e não vai funcionar, né? Vai ser mais uma ANR que vai vir sem funcionamento. Como se fala a questão da ANR, da metragem de 7,5 metros do bico da bomba, eu entendo que essa metragem que falam que quando se coloca para medição, ela é errada, porque há estocagem de combustível no posto de gasolina, e a NR16 ela fala muito clara que a estocagem do combustível em posto de gasolina, as medições têm que ser do Boxamp, e é 30 metros. Até porque a NR16 também fala que toda a área de posto de combustível é área de risco, né? Então, alguma coisa não está bem clara do entendimento dessas medições, né? Como até a companheira Thelma levantou aqui, né? Eu acho que, companheira Thelma, como você é uma companheira que tem um debate mais dentro da Federação Nacional, eu acho que já chegou a hora de ser cobrado da Federação para que a gente tenha um técnico, né, que tenha conhecimento na área de combustível, né, para nos orientar e para nos auxiliar sobre essas questões de medições, de NR, de uma série de coisas, porque são questões técnicas que a gente acaba se perdendo. É tanto nome difícil, né? Quando eu entrei na Comissão Nacional de Benzeno, que eu fui fazer um curso, eu falei, sinceramente, vai ser difícil aprender esse negócio aí, né? Essa coisa, né? Mas devagarzinho a gente fomos indo e evoluímos um pouco, entendeu? E com relação à questão do projeto de lei, eu entendo que esse projeto de lei ele é importante porque minimiza o trabalhador da exposição, tira o problema do desperdício do combustível que é jogado na pista. E, além disso, tira também a questão de uma grande evaporação que entra dentro do carro sobre a questão dos clientes que vão abastecer o carro. Então, ele é importante nesse sentido, mas também tem um papel fundamental do sindicato de informar e educar o trabalhador de como manusear o abastecimento, porque o benzeno ele é volátil e é pesado mais do que o ar e tem toda aquela evaporação, nós temos que dar informação para o trabalhador na hora de abastecimento, quando o vento estiver soprando, batendo para o lado esquerdo, o companheiro tem que ficar para o lado direito. Quando ele estiver para o lado direito, tem que falar para o companheiro para o lado esquerdo. Por quê? Porque aí você minimiza a questão, entendeu? De inalar mais combustível. E também não cheirar a tampinha do tanque, não usar o paninho, né, no ombro, porque quando você joga o paninho no ombro, ali é onde está tendo a contaminação. Se você coloca o paninho no bolso de trás, há também a contaminação, há uma questão que nós começamos a perceber quando o trabalhador ele está ali abastecendo, está com as mãos de combustível, ele começa a passar a mão na testa, né? Ele passa a mão na testa, também é um meio de contaminação, coça a cabeça, é um meio de contaminação, e também coça outros lugares que, entendeu? Que se contamina também muito mais rápido, né?
né? Então, não vou falar, mas acho que os companheiros aí sabem. E eu queria também dedicar essa luta, que essa luta não é só nossa, essa luta é de toda a diretoria do Sindicato Frentista de Campinas e região, do companheiro Severino, do companheiro Suede, da companheira Renilda, do companheiro Nonato, e agradecer também ao nosso presidente que abriu as portas, que deu toda assistência na relação de a gente trabalhar com a questão do benzeno dentro do nosso sindicato. E hoje eles não estão aqui porque teve compromisso no Rio de Janeiro, numa negociação salarial, teve no Rio, né, Thelma? E está no Rio, porque lá no Rio está pegando a negociação salarial, e o companheiro Arraes não está aqui, que teve outro compromisso em outro estado. Aonde? Em Brasília, né? Está acompanhando lá a votação lá das terceirizações. Ainda bem que ele chegou um pouco atrasado, quem mudou, né? Apesar que ele estava com nós no dia do primeiro dia de luta que nós tivemos lá. Mas muito bem, então nós estamos, eu acho importante o projeto é muito importante, e também cabe a nós do sindicato, Suede, educar o trabalhador, né? E nós fizemos um vídeo que chama Frentista, Olha o Benzeno na Pista. Esse vídeo é um vídeo educativo, distribuímos para todos os trabalhadores, tem um número muito grande, mais de 7.000 já foi visualizado esse vídeo, né? E que eu achei muito importante é que o frentista do Brasil inteiro começou a nos procurar, começou a mandar e-mail, começou a mandar mensagem no WhatsApp, Facebook, não é isso, Helena? Perguntando como é que é esse negócio do benzeno, como é que se dá a criação de comissão. Isso é muito importante, significa que a categoria nossa está evoluindo na questão dos debates, e que a gente, no futuro, Emílio, podemos ver essas capacitações de vapores e recuperações de vapores funcionando e tirando o trabalhador da exposição, e até porque, quando ele faz a captação de vapores, que recupera, ele transforma em líquido, e aí o dono do posto vai ganhar, né? Com esses líquidos que se transformam em gasolina. É isso aí. Obrigado, gente. Biro, muito obrigado, viu, por contar um pouco dessa luta aí. Você que é quem nos representa aqui da cidade, essa categoria toda, junto a esse fórum. Essa é uma audiência, um debate público. Eu vou abrir, então, para que a gente possa ouvir alguma manifestação de quem está aqui na plateia. Se quiser se colocar, eu vou pedir que venha aqui, pega o microfone, se alguém for falar, pode falar ali, ó, naquele microfone que está aberto ali. Tem alguém que gostaria de fazer algum acréscimo, algum outro questionamento, alguém daqui da mesa? Se tiver, fiquem à vontade. Por favor, Cecília, vai ali então. Boa tarde a todos, a todas. Cumprimentar Pedro Tourinho, nosso vereador aqui em Campinas, o deputado Marcos Martins e os demais componentes integram aí a mesa de debate. Vou tirar esse negócio, fica mais fácil. Acho que é fundamental dizer do caráter educativo que tem esse debate. Acho que até mais do que a legalidade, ele é fundamental para que as pessoas entendam o quanto problemático essa questão do benzeno. Eu estive lá na Assembleia, em São Paulo, e saí de lá muito sensibilizado com essa questão do mal que causa esse componente do combustível. E acredito, Pedro, e os demais integrantes, que seria muito bom haver debates em todas as câmaras municipais, em todos os espaços que seja possível, né, buscando justamente a sensibilização da população, além dos trabalhadores da área, também aos consumidores, que todos nós estamos expostos, e ao meio ambiente, evidentemente, que o meio ambiente somos todos nós, né? Então, parabéns pela realização desta audiência, desse debate, parabéns ao deputado Marcos Martins, e como assessoria do deputado federal Zaratini, nós estamos à disposição para discutir isso e somar forças lá em Brasília
para que essa legislação se torne a nível nacional. Conte com a gente aí. Grande abraço. Muito obrigado, Cecílio. Bem, tem mais alguma colocação? Não? Bem, então, sendo assim, eu vou caminhar para a gente encerrar a mesa, né? Eu quero, novamente, acho que agradecer a todos os que se dispuseram a estar aqui hoje, todos os representantes das diversas entidades, dos diversos segmentos. A partir desse momento, a gente dá prosseguimento à tramitação do projeto aqui, levando em consideração os questionamentos que foram feitos, acho que é importante, e, da mesma forma, a gente acompanha o projeto lá na Assembleia Legislativa com muito carinho, muita expectativa de que ele possa se tornar um instrumento para todo o Estado de São Paulo, né? Espero que quem esteve aqui hoje possa contribuir para essa iniciativa, ampliando as informações que foram trazidas aqui, ampliando esse debate. Acho que dessa discussão, pelo menos eu já pensei mais uma ou duas iniciativas legislativas que a gente pode fazer que ajudem a informar e educar sobre a questão do benzeno em Campinas e no Estado. Enfim, acho que é isso. Eu agradeço a todos. Uma boa tarde. Eu nunca falo sessão encerrada, eu sempre esqueço. Elas ficam sempre abertas. É seu. Emílio. Nós encerramos agora a transmissão do primeiro debate público que falou sobre a proibição dos postos de combustíveis a abastecerem os veículos, após ser acionada a trava de segurança da bomba de abastecimento. Continue agora com a nossa programação normal. TV Câmara, Campinas.